Olá pessoal, um bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Todos que neste momento vão estar tendo acesso a este vídeo para receber essas informações. Todos os seres humanos, todas as pessoas precisam de salvação. Agora, as pessoas, todas elas, precisam entender porque precisam de salvação. E salvação de quê? Se a humanidade não entender isso, jamais ela vai entender o que Cristo fez por nós. Jamais vão entender o valor do sacrifício de Cristo. Jamais vão se render a Deus por meio de Cristo. Jamais vão cair em si, se arrepender e se converter a Cristo. Se as pessoas não entenderem o porquê foi necessário Cristo vir ao mundo e morrer, não tem como essa pessoa alcançar a graça de Deus. Se você fizer uma pesquisa, sair perguntando a qualquer pessoa, você crê em Jesus? Vão dizer, creio, Ele é o meu Salvador. Muitos até vão dizer, Ele morreu por mim, para me salvar. Mas falam isso da boca para fora. A maioria não tem um entendimento do valor do sacrifício de Cristo, da importância do sacrifício de Cristo, o porquê Cristo se sacrificou. A maioria não tem entendimento de quem é Jesus. Pensam que Jesus foi apenas um homem que veio ensinar o bem. Outros dizem que Jesus foi um espírito encarnado que veio à terra para aperfeiçoar, que encarnou para aperfeiçoar-se, e por aí vai. Outros dizem que Jesus é mais um profeta como aqueles que Deus levantou. Outros dizem que Jesus foi um grande líder religioso que veio ao mundo ensinar o caminho da paz, do bem, do amor, e por aí vai. As pessoas não conhecem a Cristo. As pessoas não entendem, não compreendem e não estão dentro do entendimento do valor, da importância do sacrifício de Cristo para a humanidade. Para mim, para você, para todos. Pode perguntar aos religiosos quem é Jesus, e ele vai dizer, Jesus é o nosso Deus e Salvador. Mas ao mesmo tempo, eles vão buscar salvação em outro lugar. Ao mesmo tempo, ele se dirige a outros seres, entidade, lugar, objeto, como meio de proteção, livramento, graça. Então não conhecem a Jesus. Se você perguntar aos religiosos, eles vão dizer, Jesus é quem nos salva, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus, Ele é o meu Salvador. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas que dizem isso, elas entendem que se não tiver numa igreja não é salva, se não cumprir isso ou aquilo outro não é salvo, se viver assim, comer aquilo, não é salvo. Está entendendo? Que as pessoas não têm o conhecimento real de Cristo. Elas conhecem o Jesus da religião, o Jesus, que resolve os seus problemas seculares, o Jesus, o amuleto da sorte, o Jesus, o gênio da lâmpada mágica, que está à disposição da humanidade para satisfazer o desejo da humanidade. Não, Jesus, eu quero uma bênção. Eu vou para a campanha para alcançar essa bênção. Porque se tu não me der essa bênção,
eu não completo a campanha das 7 semanas. Vou para a marcha, vou fazer um pacto, vou fazer um voto. Olha, Jesus, eu estou indo para a igreja, tu tem direito de me abençoar. Olha, Jesus, eu cumpro o trabalho da igreja que dizem que é a obra de Deus. Eu estou lá, eu oro, eu jejum. Eu vou para o culto de evangelismo, faço parte da comissão, canto no coral. Jesus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Se a minha vida está dentro da direção religiosa, estou cumprindo tudo e o Senhor não tem me abençoado? É assim ou não é que o povo hoje tem o entendimento desse Deus que elas servem? Elas entendem que esse Deus que elas servem, para abençoar elas têm que estar dentro de tal instituição. Tem que cumprir as devoções. Tem que estar vivendo rituais e cerimoniais e fazendo sacrifício para Deus abençoá-las, para Deus dar a bênção, para Deus dar a cura. Não, se você quer cura, venha para a campanha da cura. Quer libertação? Venha para a campanha da libertação. Se você só é de Deus, se for dessa igreja, se estiver nesse grupo religioso. As pessoas até agora não entendem e não compreendem a importância do sacrifício de Cristo em substituição da humanidade. É isso que o povo tem que aprender. O povo está aprendendo a vida religiosa. O povo está aprendendo a buscar a Deus ali, aqui e acolá. O povo está aprendendo a ganhar a bênção de Deus, vitória de Deus, ser merecedor das coisas de Deus, através desse e daquele ritual religioso, cumprindo as ordenanças, vivendo os cerimoniais e obrigações de sacrifícios religiosos. O povo está entendendo que se eu não estiver ali naquela instituição, minha vida com Deus não existe, porque tudo tem que ser centralizado. A minha vida com Deus tem que ser vivida exclusivamente dentro da igreja, das religiões, dentro do ritual da devoção, das obrigações, da formalidade religiosa. Senão eu não sou de Deus. Essas pessoas continuam perdidas nas trevas, com o entendimento entenebrecido. Uma vida de fé em Deus em vão. Estão bem longe de Deus achando que estão perto. Porque em vão estão vivendo essa vida de fé em Deus e adorando a Deus em vão. Por quê? Porque não estão sendo formadas no ensino, no entendimento, com as informações dos princípios de Deus, revelado para nós pelo Evangelho de Cristo, por onde nós temos o conhecimento da esperança, do meio, do caminho, da porta, da vida com Deus, pelo Evangelho. As pessoas vivem dentro da religião, são muitas, das religiões, guardando princípios, preceitos, ordenanças, obrigações, usos e costumes, tarefas, devoções, rituais, cerimoniais, vida religiosa imposta, estabelecida pelos homens. Porque se essas pessoas for prudente e analisar os princípios de Deus, nada disso que o mundo vive dentro das suas religiões é o que Deus pede. Seja elas católicas, espíritas, evangélicas, testemunhas de Jeová, mormons, budistas e por aí vai. Não importa qual é a religião, a igreja ou o grupo de ideologia de Deus. O que importa é que você precisa conhecer a verdade. Para nessa verdade estar por onde você vai ser livre e ter uma vida com Deus em segurança verdadeiramente. Você acha que a sua segurança é o crucifixo? Você acha que a sua segurança de Deus, a segurança espiritual, o socorro espiritual da sua vida, vem através do culto de vitória, do culto de libertação, da água benta, da rosa ungida, do sal grosso? Muitos acham e buscam proteção em objetos, em lugares, em rituais, em cerimoniais, em sacrifício, em penitência, em devoção, em flagelos, para poder Deus proteger, garantir isso e aquilo outro. Isso tudo é uma direção de trevas enganosa,
Mentira, nada disso é princípio de Deus. Deus não pede nada disso para o homem alcançar a bênção dele, a graça dele, a misericórdia dele, o perdão dele, a comunhão com ele, a vida com ele. Deus não pede nada disso que o povo vive hoje praticando dentro desse sacrifício religioso. Deus não pede nada disso. O que Deus quer do homem é que o homem conheça a Ele, a verdade dele. É que o homem creia naquele que Ele enviou. É que o homem creia naquilo que Jesus trouxe para a humanidade. Porque esse é o testemunho que Deus deu de seu Filho Jesus, que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, tem a comunhão com Ele, está na bênção, na proteção, na promessa dele. Não é dentro de igreja, por meio de sacrifício, de devoção, de obrigação religiosa, vivendo a formalidade. Deus, Ele quer que você conheça a verdade. Você precisa conhecer e entender a importância do sacrifício de Cristo e o que Jesus nos ensinou e orientou. Gente, não tem outro meio do ser humano chegar a Deus. Não tem outro meio do homem ser aceito por Deus para receber dele a justificação, para estar em comunhão com Ele, ser livre da condenação. A condenação é um fato, é uma realidade. O juízo divino já foi batido, determinado. O homem já foi julgado réu, culpado e condenado. O que falta é o homem receber a sentença para cumpri-la, indo ao juízo. O homem não precisa fazer nada para ir para o inferno. Ele já está condenado ao inferno. Agora, o homem, para ser livre do inferno, ele precisa dar ouvido à verdade de Deus, que o Evangelho revela. O Evangelho é a informação de Deus para o mundo. O Evangelho é as boas novas de salvação que Deus proporciona para a humanidade. Através dessa informação que é o Evangelho, nós vamos conhecer o caminho, a porta, a saída, a direção para Deus, para ser livre do inferno, do juízo, pela ira de Deus, por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o favor imerecido que Deus oferece ao homem para ele ser salvo, é a vida eterna. E essa vida eterna não está na religião A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, por aí vai, que é muitas religiões. Essa salvação, essa vida eterna, não está em igrejas evangélicas, seja batista, presbiteriana, congregacional, Deus é amor, adventista, Vitória em Cristo, Assembleia de Deus, Revelação, não sei de quê, Igreja do Fogo, Igreja do Manto, Igreja do Reteté, Igreja de Revelação, Igreja da Palavra Divina, Igreja do Cuspe de Cristo. É tantas igrejas evangélicas que o povo está perdido de Deus por meio desses caminhos, dessas vielas, desses atalhos que não levam o homem a Deus, chamado igreja. Porque o caminho que Deus deixou para o homem chegar a Ele não é nenhuma igreja. Deus não deixou nenhuma religião verdadeira para o homem estar nela, para servir a Deus, para ser de Deus. Deus deixou a verdade. O caminho não é uma religião verdadeira, não é uma igreja verdadeira. O caminho é a verdade, e essa verdade é Jesus. Jesus é a verdade. O Evangelho é a informação que mostra ao homem o meio de salvação, para o homem ter o conhecimento por onde ele pode ser salvo. E esse conhecimento que o Evangelho mostra não é uma religião nem uma igreja evangélica. É Jesus que é a verdade que nós precisamos conhecer para ser liberto estando nele, guiado por ele. Aleluias! E o povo hoje
é ensinado, não, você só é de Deus se vestir assim. Você só é de Deus se não comer isso e não beber isso. Você só é de Deus se estiver nessa igreja. Deus só vai te abençoar se você estiver dando dízimo, estiver fazendo os trabalhos da igreja, porque é a obra de Deus. Muitos ensinam isso. Mentira. E você só pode ter comunhão com Deus, só pode encontrar Deus, só pode adorar a Deus se estiver nessa religião, nessa igreja, nessa instituição, cumprindo as obrigações e sendo devoto daqui, praticante daqui, tendo uma vida alienada, dependente aqui. Porque aqui é o lugar que você vai ser de Deus, se estiver aqui. Nas igrejas, nas religiões. É isso que o povo está aprendendo. É aí que o povo está devotando sua vida. Onde o povo entrega sua vida. Onde o povo se torna dependente, alienado, escravizado, robotizado. Vivendo dentro de regra, de obrigação, de norma. Cumprindo tarefa. Vivendo sua devoção, sua vida de regra de fé e prática, não a Deus pela palavra dele, que nos leva a Cristo, estar em Cristo, andar por Cristo, glorificar a Cristo, confiar em Cristo, pregar a Cristo, convidar o povo a Cristo. Mas o povo não está vivendo isso, o povo está nas igrejas, vivendo sua vida de igreja, chamando o povo para dentro de igreja, dizendo que o povo tem que ser de Deus na igreja, que Deus vai abençoar dentro de igreja, que a igreja é o lugar para encontrar Deus, porque a vida vai ser mudada na igreja, porque a vida vai ser transformada na igreja, e o povo com isso erra o alvo e leva outros a se perder do alvo verdadeiro que nos conduz a Deus, que é Cristo. O povo hoje está centralizando e colocando sua vida na dependência de igreja, aonde faz da igreja o seu alicerce, o seu fundamento, aonde as pessoas têm a sua vida centralizada dentro da exclusividade de uma vida de igreja. Não estão em Cristo nem na palavra de Cristo. Estão nas igrejas, dentro dos preceitos dos homens que estabelecem as regras como autoridade espiritual para o povo se submeter, os líderes de igreja, de religião. Jesus nunca orientou isso. O Evangelho não nos leva para essa direção. O Evangelho não nos leva para esses princípios. O Evangelho não nos leva a viver uma vida de devoção dentro dessa direção de igreja. Não, não. A nossa vida de devoção, de consagração, de submissão, de estar firme, guiado, dirigido, estabelecido, não é dentro de igreja, por regras de homens. É em Cristo, pela regra dele, pela palavra. Jesus disse: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Quando eu estiver aonde? Não é na campanha dentro de igreja. Não é dentro de igreja sendo devoto, cumprindo as obrigações. Quando eu e você estiver em Cristo. Agora, reflita na sua vida. Analise e faça um exame da sua fé. Você está em Cristo? A palavra de Cristo está em vós? Quais os preceitos, o que você tem aprendido e vivido como regra de fé, como vida de fé com Deus? Aonde sua visão está colocada como centro da sua vida com Deus, o alicerce? É em Jesus ou na igreja? A quem você tem sido devoto e praticante para viver uma vida de fé em Deus? É as ordenanças de igreja pelos líderes ou a Jesus pela sua palavra? Você tem se dedicado, se esforçado, sendo prudente, priorizado, buscar o conhecimento da palavra para nela estar, ou buscar obedecer às regras da igreja para estar dentro dela, cumprindo as obrigações e vivendo o sacrifício religioso? Dentro da formalidade. Aonde você tem se empenhado mais? Você tem se alimentado, tem tido prazer nesta palavra e nela tendo meditado dia e de noite? Ou o seu prazer é estar dentro da igreja, vivendo os cultos de entretenimento, de atração, ouvindo louvores, ouvindo profecias, pregações, visões e tudo aquilo que os homens mentirosos dentro de muitas igrejas estão levando para o povo, um monte de mentira. E o povo perdido pensando que estão salvos, o povo morto pensando que está vivo, Deus bem longe, o povo pensando que é o poder de Deus dentro dessas igrejas, e Deus lá fora. Deus está fora desse grupo, dessa congregação. Essas vidas estão
perdidas, sem paz, sem Deus e sem salvação, dentro dessas muitas igrejas, porque não estão guiados pela luz, que é a palavra, Jesus, estão guiados pelas religiões, através dos homens, que são trevas. Lâmpada para os meus pés. Não é a obrigação e a devoção de igreja por onde eu tenho que viver para uma vida de Deus. Lâmpada para os meus pés. Não é a doutrina de homens dentro de igreja, preceito de homens dentro de igreja, onde o povo está escravizado dentro de uma obrigação de cumprir e observar tudo aquilo como se fosse para Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Neste mundo de trevas, eu tenho que me guiar pela direção da luz, que é Cristo, a sua palavra. Não é uma vida alienada a uma ordenança de igreja, a uma vida de cumprir devoção de igreja, obrigação de igreja, ordenança de igreja, dentro dessa instituição, centralizando toda a vida com Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. É Jesus Cristo. É o que ele ensinou. Você tem que cuidar de ti e da doutrina. A doutrina de Cristo. Não é a doutrina da tua igreja ABCD. Porque cada um vive a doutrina de suas religiões. Cada um vive os princípios e os valores de suas religiões. Os princípios e os valores que nós devemos viver e guardar como regra de fé e prática para a nossa vida com Deus aprovada, é os princípios do Evangelho, os valores do Evangelho. Não é tradição religiosa, não é uso e costume de igreja, não é princípios e valores de igreja, é os princípios do Evangelho de Cristo. Sem ele, você não pode se salvar. Jesus vai dizer em Marcos 16:15 que o mundo precisa ouvir o Evangelho para que depois de crer no Evangelho seja salvo. Ser salvo crendo no Evangelho. O que é que o povo aprende hoje nas religiões? Não, se você não fizer isso, não é salvo. Se você não guardar isso, não é salvo. Se você não se submeter a esse cerimonial, a essa ordenança, não é salvo. Regras de igreja. Desfaz do sacrifício de Cristo. Estabelece outro meio. Coloca outros princípios e valores como meio de graça para o homem receber de Deus a aprovação. Anulam o sacrifício de Cristo. Desprezam e pisam o sacrifício de Cristo. Quando estabelecem outros meios como forma de ir a Deus, de alcançar de Deus, de ter vida com Deus, de salvação de Deus, estão da graça caído, de Cristo estão apartados. Creram em Jesus em vão. Creu em Jesus. Ah, Jesus é o Salvador. Mas se não for batizado, ele acha que não é salvo. Ah, Jesus é o meu Salvador. Mas se não estiver na igreja, não tem Deus. Ah, Jesus é o meu Salvador. Mas se não fizer o pacto, volta à campanha, não tem vitória, não tem bênção, não tem libertação. Ah, Jesus é o meu Salvador. Mas se não estiver vivendo escravo, dependente, alienado de uma vida de submissão, de obrigação e ordenança, subjugado pela autoridade e o domínio dos homens dentro de igreja, não é de Deus. Logo, essas pessoas estão perdidas. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto para a nossa vida com Deus. É Jesus, é a palavra dele. E acabou-se. Não é igreja, não é obrigação de igreja, não é vida formal de igreja. O povo hoje está vivendo uma vida formal dentro da religião, das igrejas, porque hoje isso é atraente, isso é satisfatório, isso é conveniente. O povo está lá, se veste bonito, vai para as suas solenidades, suas congregações, seus ajuntamentos, viver a formalidade religiosa, escutam hinos, choram, gritam, aleluia, glória a Deus, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, glória a Jesus, mas não entendem nada, estão bem longe de Cristo, estão vivendo somente a formalidade superficial, a naturalidade de uma vida religiosa, estão perdidos do entendimento de Deus. Logo esse povo adora a Deus com os lábios, mas o entendimento, o coração está distante de Deus, estão apartados, perdidos de Deus, estão vivendo a conveniência religiosa.
De uma vida sossegada, onde eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo, não vivo com problema com ninguém, porque eu vivo na religião, achando que esse é o caminho para Deus, achando que esse é o meio de receber a aprovação de Deus, achando que é essa vida que vai levar eles a alcançar a vida eterna com Deus. É não, meu amigo, vocês estão perdidos, enganados, vivendo na mentira, vão sofrer no final do labor desta vida, se não se arrepender, a decepção, a vergonha e o desprezo eterno, porque só vai prevalecer quem está vivendo com Deus com entendimento, guiado pela informação do Evangelho de Cristo. Sem o Evangelho ninguém pode ter salvação, porque é o Evangelho que nos dá o conhecimento dessa salvação. E sem o entendimento, sem a direção do Evangelho, todos continuam perdidos. Não adianta viver uma vida do bem, religiosa, agora não bebo, não mato, não roubo, não fumo, faço caridade, vou dar sopa de manhã, vou dar pão, vou dar comida para o povo, vou fazer o bem, vou visitar, vou para o evangelismo, vou para o culto da igreja, eu agora não bebo mais, não vou mais para bar, vou para a igreja. E isso não leva a tua vida a estar aprovada por Deus e nem te dá a garantia para, por esse mérito, você ser salvo. O mérito da salvação, o caminho para a comunhão com Deus, o meio de estar em Deus aprovado, é um só, não é por vida religiosa nenhuma, é por Jesus andando dentro da direção que Ele nos deu para viver uma vida consciente, lúcida e sóbria, inteligente nesse mundo. Não dentro de religião, o povo vivendo uma vida fanática, embriagada no emocionalismo, movimentos de poder, movimentos disso, daquilo, outro, o povo tudo perdido do entendimento de Deus, vivendo emoção, dentro de movimentos, dentro de conveniência, dentro de vida religiosa, onde eles gostam daquele ambiente religioso, onde proporciona para ele o entretenimento, as atrações, as apresentações, os momentos que são satisfatórios para os religiosos. Isso não é a vida com Deus. A vida com Deus é você andar neste mundo de trevas sendo luz. Mas luz não é no testemunho religioso. Luz é na vida de princípios de Deus, guardando aqui, não se corrompendo, não se desviando dos princípios de Deus, andando dentro da direção de Deus. Ela tem que estar aqui, ó. A palavra de Deus tem que estar aqui. Não é aqui no braço, na Bíblia, aqui debaixo do braço, quando vai para a igreja 2 horas de culto, não. Na formalidade religiosa, não. A palavra de Deus é para você ler, é para você meditar nela de dia e de noite, para aprender de Deus. É pela palavra, não é por profeta de igreja A, B ou C, não é por revelação, nem por entrega de decreto de ninguém. Você tem que aprender de Deus pela palavra. E para você aprender de Deus pela palavra, você tem que meditar nela, examinar ela, conhecer ela, buscar aquilo que Deus nos mostra que está nela, pela palavra de Deus, que é a lâmpada, a luz, para nos guiar nesta vida aqui. Não é por profeta, não é por igreja, é pela palavra que somos guiados numa vida de comunhão com Deus, aprovado por Ele. O povo não quer mais saber disso, o povo não quer pegar a Bíblia para buscar aprender de Deus, o povo quer ir para as igrejas viver as satisfações, aquele momento de entretenimento, aonde os mentirosos dizem: eu sou Deus, eu estou te dizendo, eu estou entregando, é até hoje, espera algo grande que eu vou fazer na tua vida, porque eu estou mandando para você algo grande, porque eu sou Deus que falo nesta noite. Um bocado de mentiroso, usando o nome de Deus em vão, pregando mentira como se fosse verdade. E o povo que é simples são perdidos, porque diz a Bíblia que o simples vai morrer na sua simplicidade, mas o prudente não recebe tudo não. O povo simples, tudo que é de Deus está lá, glória a Deus, aleluia. Outro fala língua estranha, outro pula, outro diz que está sentindo. Olha, a questão de fé em Deus não é sentir, é crer. Então outros dizem que está sentindo porque Deus está aqui, a presença é forte. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa: sai dessa mentira, desse engano, desse movimento vã e pagão. Vai viver uma vida consciente, com entendimento com Deus, porque vida com Deus é questão de entendimento e conhecimento. Não é questão de emoção, de sentir, de poder, de um sistema que eles criam, né? O ambiente espiritual, onde todo mundo está num transe espiritual, como se fosse o poder sobrenatural de Deus operando ali. Deus usa a pessoa com inteligência, com sobriedade, com consciência. E muitos estão perdendo a consciência dentro de igreja, dizendo que é o poder de Deus. Muitos estão caindo, muitos estão embriagados, muitos estão sem noção, ficam tudo fanáticos numa vida de fé cega. Não é isso que Deus quer da gente não, irmão.
Deus, ele quer consciência, sabedoria, entendimento. E para isso, nós temos que buscar, nós temos que receber, nós temos que ser instruído. Aonde você vai, você vive movimentos religiosos de poder. Você não vai para uma escola espiritual aprender lições espirituais. As igrejas hoje se tornou palco de entretenimento espiritual. Ó. Atrações espirituais. Movimentos, manifestações espirituais. Onde o povo vai buscar bênção, poder, milagres, maravilha. Igreja tem que ser ambiente. Igreja que eu falo é o ambiente. Onde a igreja, que são as pessoas, vai congregar. Esse ambiente igreja tem que ser um local para o povo aprender lições espirituais. Escolas espirituais. Hoje não, igrejas virou palco de atrações. Não é a Bíblia lá que tem a preeminência. O centro, a busca do povo, a motivação do povo ir para as igrejas, não é para receber o ensino de Deus, não é a palavra. É para ver quem é o artista do púlpito. É quem é que vai pregar hoje, quem é que vai cantar, qual é a festa hoje, qual é o aniversário, quem vai ser homenageado. Hoje é o aniversário do pastor, não. Hoje é o aniversário da igreja. Hoje é o aniversário de casamento do pastor. É tanto evento dentro das igrejas. É tanto entretenimento dentro das igrejas, que o povo hoje perdeu a noção de que igreja deveria ser escola espiritual. Para você ir não é para ver show, não é para ver atração, não é para ver o artista, a estrela, o popstar, não é para ver o homem, era para ver o ensino, para receber a palavra. E se não tiver, eu vou fazer o que ali, rapaz? Minha motivação de congregar é pela palavra, não é para estar recebendo, não é para estar vendo entretenimento e atrações. Hoje, igrejas perdeu o valor que era as sinagogas lá atrás. Analisa aí nas escrituras. Imagina aí se as sinagogas do judeu tinham essa manifestação de atração que hoje tem dentro dessas igrejas. Essas igrejas hoje que diz que é a casa de Deus, que não é, outra mentira pregada por esses pastores. Essas igrejas hoje, primeiro, as sinagogas não tinham altar para a estrela ficar acima do povo. Hoje as igrejas criaram seus altares, onde dizem que é o altar de Deus. Os púlpitos que diz que é o altar. Altar de Deus é você. Tudo contrário hoje dentro das igrejas. Tudo é paganismo que se vive dentro das igrejas. O povo está perdido de Deus aonde? Dentro das igrejas. Aonde o diabo tem operado mais para tirar o povo do conhecimento de Deus é aonde? Dentro das igrejas. Usando os falsos profetas. Prendendo o povo, escravizando o povo numa vida de devoção, não a Deus pela palavra, mas às igrejas. O povo hoje é ou não é escravo de obrigações de igreja? Tem gente que vai de manhã, de tarde, de noite. E de madrugada, né, na vigília. Tem gente que não tem mais compromisso com a sua casa, com o seu marido, com os seus filhos. O compromisso dele não, primeiro é a igreja. O pastor me escalou, tenho que ir para o culto de consagração agora de manhã. Quem quiser tomar café, que tome. Quem quiser fazer, que faça. Eu vou para a igreja porque eu tenho que estar no culto de consagração. Estou dirigindo. O pastor me colocou, é obra de Deus, é mentira. Você está se perdendo. Você está vivendo uma vida de sacrifício de tolo. Para Deus, não. O que Deus quer que você faça é que você cuide primeiro do seu lar. É que você se submeta ao seu marido, porque a sua cabeça, a cabeça da mulher não é o pastor, é o marido. E tem mulher que é mais temente, reverente, obediente ao pastor de suas igrejas do que ao marido. Logo, está perdida de Deus, mas ela acha que está servindo a Deus. O que Deus quer é que você cuide primeiro dos teus, porque aquele que não cuida dos seus, da sua família, é pior do que o infiel, negou a fé. É isso que a palavra ensina, que a mulher esteja sujeita a seu marido, não é o pastor da igreja, porque o cabeça da mulher é o marido, não é o pastor da igreja. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina você a priorizar a vida de igreja em lugar nenhum. Esse princípio quem colocou foi o diabo, através de homens, para tirar você da verdade. Aí o povo hoje, não, eu não posso ir porque hoje eu estou escalado, tenho uma obrigação na igreja, o pastor me colocou e tem tarefa na igreja, tudo é igreja.
O povo hoje centraliza a vida na igreja. Não, eu já cumpri minha devoção com Deus, fui para a igreja, fui para o trabalho religioso da igreja, cumpri as obrigações da igreja. Olha, eu sou de Deus, olha, eu sou santo, porque eu estou na igreja, eu não me visto assim como você. Eu não uso brinco, eu não boto maquiagem. Não, você usa bermuda, eu não uso. Eu sou crente, eu dou testemunho de crente. De crente, da igreja você dá testemunho, mas de cristão não, porque o testemunho do cristão não é estilo de veste, não é usos e costumes, não é vida de igreja. O testemunho do cristão é Cristo, que ele tem que testificar ao mundo, ele tem que levar a luz que é Jesus, para aqueles que estão nas trevas, conhecer a verdade. Por exemplo, esse povo dentro das igrejas estão nas trevas, é preciso levar a luz, a verdade para esse povo, o conhecimento para esse povo, despertar esse povo. É o que eu faço, irmãos. Aí o povo que está dentro das religiões, vivendo a sua formalidade religiosa, eles acham assim: olha rapaz, aquele ali vai para o inferno, está bebendo, está se prostituindo. Aquele ali, olha, adulterou no casamento, vai para o inferno. Eu não, eu sou santo, eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo. Olha, eu só vivo na igreja, eu sou uma pessoa de Deus. Quem disse a você que quem é de Deus é quem está dentro da igreja? Mais uma mentira que você aprendeu. Jesus não ensinou isso. Ao contrário. Jesus falou para muitos religiosos de igreja, os fariseus que viviam no templo, como se fosse de Deus. Jesus vai dizer para eles: vocês são do diabo. Porque quem é de Deus não é quem está dentro de igreja, não é quem vive vida religiosa, achando que é mais santo do que os outros. Quem é de Deus é quem ouve e pratica a palavra, é quem está na doutrina de Cristo, é quem está guiado pelo Evangelho. Esse é de Deus, não é quem está dentro de igreja vivendo guiado pela direção e a submissão de igreja. Entendeu, irmão? Como é bom conhecer a verdade, então esse é o meu trabalho. É transmitir a informação que vai esclarecer, que vai ensinar, que vai corrigir, vai repreender, vai. E muitos não vão gostar por causa disso, porque vai repreender, vai reprovar, vai corrigir. E aí muitos não vão querer permanecer nas suas tradição religiosa, nas suas direção religiosa, nas suas vida religiosa. Não vão se converter à verdade para ter o conhecimento da vida do caminho por onde o homem tem a vida com Deus. O caminho não é religião, nenhuma igreja. É Jesus. Então é isso, irmãos. Porque tem muita gente que não bebe, que não mata, que não rouba, que é religioso, que vive dentro de igreja, que é bonzinho, que faz caridade, que está no inferno. E vai muitos para o inferno. Porque o homem, sendo religioso ou não, o homem bebendo ou não, o homem se prostituindo ou não, o homem roubando, matando ou não, ele já está réu do inferno. Porque ele é um pecador. Ele está apartado da comunhão com Deus. E o que vai levar ele a ter comunhão com Deus não é ele se filiar a uma religião, parar de beber, de fumar, se vestir agora dentro de uma característica religiosa, andar dentro de uma formalidade, de um padrão religioso, viver a justiça e o bem da religião. Isso não vai levar esse homem a Deus. As pessoas estão se enganando por isso. É preciso conhecer a verdade. Todos esses que estão dentro de religião, se não crer no Evangelho, se não conhecer o que o Evangelho informa, e se não se converter àquilo que o Evangelho orienta para a gente seguir, continua perdido, irmão. Continua perdido. Seja papa, padre, pastor, católico, espírita, evangélico, se não se converter a Cristo, continua perdido. Porque o homem, faça o que fizer, ele já está condenado. Ele não vai ser, ele já está. Ele só vai cumprir a pena, recebendo a sentença para o cumprimento dela. E é isso que Jesus quer fazer na tua e na minha vida. Livrar eu e você da sentença, para que você não sofra a sentença do juízo eterno. Ele na minha vida já fez, porque eu criei no Evangelho. Eu me converti a Cristo e hoje eu sou cristão, andando, praticando minha vida de princípios e valores pelo Evangelho de Cristo. Eu não sou de igreja evangélica. Eu não vivo dentro de igreja evangélica. Eu creio no Evangelho e vivo na direção do Evangelho.
não dentro de igreja evangélica. Cuidado com esse princípio, esse valor distorcido, onde o povo entende que tem que ser evangélico de igreja evangélica para ser de Deus, para ser salvo. Mas a Bíblia não ensina isso. Jesus não mandou ninguém ser evangélico de igreja evangélica para ser salvo. Jesus mandou crer nele e guardar a palavra dele para ser verdadeiramente discípulo dele, cristão, e aí ser salvo andando no caminho da salvação. Em Cristo, pela palavra de Cristo. João 8,31. Se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês estiverem firmados na minha palavra, vocês estão firmados na rocha. Porque é comparado com um homem prudente que ouve e pratica o quê? A palavra de Cristo. Esse está firmado sua casa na rocha. Venha o que vier, se você estiver na palavra em Cristo, não vai lhe tirar de Cristo. Porque você está firmado nele, conhecendo a verdade. E nenhuma mentira do inferno vai lhe prender novamente, tirando você da verdade. É preciso estar em Cristo. E muita gente está dentro de valores trocados. Acham que é preciso estar dentro de igreja evangélica. É preciso você crer no Evangelho e se conduzir pela informação do Evangelho enquanto é tempo. Porque se você não estiver andando na informação do Evangelho, tu não pode se salvar, irmão. Tua fé está reprovada. Você pode estar dentro de igreja evangélica, de igreja católica, de igreja espírita, de qualquer grupo religioso. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo uma carta, orientando, instruindo, advertindo os irmãos na cidade de Corintos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Paulo vai dizer: irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, notificar é informar. Notificar é levar ao conhecimento. O evangelho é isso, é uma informação que tem que ser levada ao conhecimento das pessoas. E Paulo vai dizer: o evangelho, irmãos, que eu tenho notificado a vocês, no qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês só serão salvos se permanecer até o fim, como eu tenho ensinado. Se não é que creste em vão. Isso aqui que eu estou transmitindo a você, que a palavra nos ensina, é muito sério. Paulo vai advertir os irmãos na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Mas você pode analisar todo o capítulo, que está dentro de um contexto onde Paulo vai instruir os irmãos para que eles não venham desviar da direção do Evangelho. Porque tinha alguém nesse contexto pregando um conceito diferente que estava tirando os irmãos da direção do Evangelho. E Paulo vai dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma instrução distorcida que não está no Evangelho vai tirar você da direção completa do Evangelho. Você vai apostatar da fé. Você vai viver uma fé, uma direção de Deus em vão, perdido de Deus. Porque se você se desviar da direção do Evangelho, você está perdido. Você pode estar dentro de igreja evangélica, dentro de igreja católica, espírita, qualquer religião. Você está perdido, porque a direção da sua vida, por onde você vai ter o conhecimento para ter uma vida verdadeira com Deus, é pelo Evangelho de Cristo. Não é por igrejas evangélicas, nem católica, nem nenhuma outra. Então Paulo vai dizer: se vocês não permanecerem nesse evangelho, vocês não podem se salvar, irmão. Está na palavra, irmão. Qual é o pastor que prega isso para vocês? Os pastores estão preocupados em falar para vocês que vocês têm que estar dentro da igreja para ser salvo. Que vocês não podem deixar a igreja, porque o que eles querem é manter o reino dele, a casa dele, funcionando para eles ter o lucro. Aí eles usam a mentira para vocês, dizendo que ali é o reino de Deus, é a casa de Deus, igreja. O reino de Deus não é aparência exterior, não está ali nem aqui. O reino de Deus é implantado em nós. É Deus reinando em nós. O reino de Deus é o Espírito de Deus habitando naquele que se converte a Cristo. Esse está sendo guiado pelo reino de Deus. Não é o reino dos homens de igreja evangélica ou sistema religioso qualquer. Irmãos, vocês têm que se voltar para a verdade de Deus. Vocês têm que se examinarem na fé, para ver se permanece na fé verdadeira em Deus,
ou se já não foram reprovados. Paulo vai orientar isso aos irmãos. Na mesma cidade de Coríntios, os irmãos que ali estavam. Agora Paulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai advertir os irmãos sobre essa importante observação que nós temos que fazer na nossa vida, nos policiar. Examine-se cada um a si mesmo, se permanece na fé ou se já não foi reprovado. Quantos estão aí reprovados da fé, pensando que estão em comunhão com Deus, pela satisfação da vida religiosa, achando que isso está levando eles à comunhão com Deus, e eles estão sendo nércios, loucos, imprudentes por não examinar as Escrituras, por isso que erram. Não cuidam da sua vida nem da doutrina, por onde vão ser salvos. É o que Paulo disse a Timóteo: cuida de ti e da doutrina de Cristo. Fazendo isso te salvarás. Você tem que ter cuidado com a sua vida em Cristo, na doutrina dele. E se alguém estiver ensinando a você, não importa se é o pastor presidente, o bispo, o apóstolo, o arcanjo, o evangelista, o anjo, o querubim, o serafim, não importa quem é o líder religioso, você não foi chamado para estar submisso sob a autoridade de nenhum líder religioso. Você tem que estar sob a autoridade de Cristo, guardando e praticando a palavra dele. E se alguém vem até você e não traz o evangelho de Cristo, não receba, não importa quem seja. E se alguém vem até você e não traz a doutrina de Cristo, aparte-se desse que não tem a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, irmão. Segunda carta do apóstolo João, capítulo não, porque não tem capítulo. No versículo 9, o 10 e o 11, deu uma lidinha lá. João vai advertir os irmãos sobre essa verdade, dizendo: olha, irmão, cuidado. Todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Cuidado com esses que estão acrescentando, que estão subtraindo, que estão colocando enfeites, que estão colocando outros adereços, que estão criando movimentos que não condiz com o Evangelho, que estão criando doutrinas que não condiz com a de Cristo. Cuidado com esses que não têm a Deus. Eles dizem que é de Deus para enganar vocês, mas eles são ministros de Satanás, transfigurados como obreiro de Cristo, porque eles não estão pregando o Evangelho, nem compromissados com o Evangelho, e nem com a vida dentro de um compromisso do Evangelho para pregar o Evangelho. Eles estão criando inovações, movimentos, profecias, visões, criando cultos para atrair você, culto disso, culto daquilo outro, criando atração no púlpito das igrejas, porque hoje tem o profeta, hoje tem revelação, hoje é o culto da vitória, hoje é o culto da bênção para atrair vocês. Isso não é Evangelho. Esses homens não têm a Deus. Aparta-se deles. Não tenham como irmão na fé, porque a fé deles é reprovada. E se você seguir a fé deles, você também vai ser reprovado. Irmão, a autoridade para a nossa vida é Jesus Cristo. É a palavra dele. Não adianta dizer que crê em Jesus e não está na doutrina dele, e não está seguindo o Evangelho. Olha o que Jesus vai dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Vocês só vão estar na comunhão comigo se guardar a minha palavra. Não é dizer que eu sou grande e não está na minha vontade. Tem que negar, renunciar e seguir a Cristo. Tem muita gente que negou, renunciou a vida profana no mundo e agora não bebe mais, não rouba mais, mas está seguindo a quem? Não é a Cristo. Está seguindo as igrejas, os homens, a doutrina dos homens. Estão perdidos, não vale de nada isso, irmão. Você tem que se converter a Cristo e passar a seguir a Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo, porque essa é a rocha, esse é o fundamento, aonde a nossa vida tem que estar centralizada, dentro da exclusividade, da singularidade, unicamente de Cristo e da palavra dele, não é dentro de igreja. O alicerce não é igreja, não é vida religiosa, não é cumprir ordenança e obrigação religiosa. O Evangelho é o alicerce da nossa fé, o fundamento, onde devemos estar firmados é Cristo. E nós temos que andar por ele pela informação do Evangelho, que é as boas novas de salvação. Por onde a gente vai conhecer o caminho para Deus? Tem muita gente aí sendo guiada dentro das suas igrejas
pelos seus pastores. Estão perdidos de Deus. Porque, irmãos, o que tem de paganismo, de heresia, de vento de doutrina, de movimentos vãs, de hereges criando ideias para o povo crer como se fosse de Deus dentro das igrejas, não é brincadeira. O que tem se levantado de teólogos, de pastor, com visão, com revelação, com doutrina de demônios, não é brincadeira, irmão. E o pior de tudo é que esses estão arrastando multidões após eles, porque a multidão vê eles como homem de Deus e como guia de suas vidas, e por eles são guiados. A multidão não olha para Jesus, não é guiado pela palavra de Cristo. A multidão é guiado pelos homens, dentro das suas religiões, aonde vive o conveniente e satisfatório. Quantas doutrinas heréticas de demônios, irmão? Doutrina da predestinação incondicional fatalista, aonde ensina que Deus escolheu um para o céu e para o inferno, e você já foi escolhido para ser salvo e acabou-se. Isso é doutrina de demônios. Doutrina da escatologia consumada, ó, aonde diz que tudo já se cumpriu na Bíblia, não tem mais nada a se cumprir. Jesus já veio, o anticristo já reinou, o arrebatamento não existe, e já estão ressuscitados, o reino de Deus já está na terra. Doutrina de demônios, e o povo está seguindo isso. Aí alguém pega lá, aí usa lá Mateus 24 para tentar comprovar essa mentira dentro desse texto, interpretado erroneamente e aplicado de uma forma sem usar o princípio do Evangelho, o que Jesus ensinou. Eles pegam uma situação ali de um texto de Mateus 24 para dizer que aquilo ali já se deu a grande tribulação, o anticristo no ano 70, aonde que o mundo já viveu sob a autoridade de um governante mundial. Nunca na história aconteceu isso, nunca. Os impérios dominavam várias regiões, mas o mundo inteiro nunca foi dominado. O mundo inteiro, nunca houve na humanidade um governo universal. Isso está se preparando. Muitos quiseram, mas ainda não aconteceu. Porque isso só vai acontecer no tempo que Deus tem determinado. Isso ainda não aconteceu, vai acontecer. Mas quando isso acontecer, primeiro acontece o arrebatamento da igreja. Porque de todas as revelações, de todos os acontecimentos escatológicos que ainda estão para acontecer na terra, o primeiro que vai se dar para depois os outros vier acontecendo é o arrebatamento da igreja. Vocês estão entendendo isso? O primeiro acontecimento escatológico de muitos que estão previstos para acontecer é o arrebatamento. Depois que se der o arrebatamento, aí vem as demais profecias vai se cumprir. O anticristo, grande tribulação, reino milenar, juízo, guerra do Armagedon, e por aí vai. Por aí vai. Mas o primeiro evento que vai se dar de todos que estão revelados para acontecer é o arrebatamento da igreja. Por isso que você, meu irmão, tem que ser prudente. Essa doutrina da escatologia consumada é uma estratégia de Satanás para tirar você da prudência do momento da vinda de Jesus. Você tem que estar aguardando isso, esse momento, como se fosse agora. E essa estratégia da escatologia consumada, dizer que não há arrebatamento, que Cristo já voltou, é para tirar muitos dessa prudência. O próprio Jesus, ele disse, vigiai para que seja havido por digno de ser livre desse dia, que vai cair na terra como um laço. Mas antes desse laço de Deus cair na terra, Jesus tira a sua igreja daqui. E tem muita gente sendo ensinado por doutrina de demônio a dizer que o arrebatamento já deu. Não, outros dizem que o arrebatamento vai se dar depois da tribulação. Cuidado.
Nós, igreja, temos que estar preparado e atento, prudente, esperando. Não é nenhum outro evento, é o arrebatamento. Esses outros eventos não vai ser para nós, igreja. A igreja tem que estar voltada, prudente, aguardando e esperando aquele grande dia que o Senhor não vem à terra. Ele vem aos ares e levará nós da terra para Ele. A igreja vai ser levada ao encontro do Senhor nos céus. Jesus não vem à terra no arrebatamento. A vinda de Jesus à terra, a segunda vinda, vai ser para Israel. O arrebatamento não é a vinda de Jesus à terra. É Jesus tirando a sua igreja da terra. Então, meus amados irmãos, estejam atentos com isso. O que há de vir virá e não tardará. Ele vem. Aguardando esse grande dia da esperança e da vinda do nosso grande Deus e o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande Deus e Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Porém, meus amados irmãos, cuidado. Eu levei um pouco aqui de informação, de instrução, para esclarecer você. Que você receba e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?